Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco e que esses momentos de reflexão sejam de profunda comunhão nossa com o nosso Deus e que sejamos alimentados espiritualmente e fortalecidos para a caminhada. A nossa leitura de hoje encontra-se em Juízes, capítulo 11, versos 1 a 11. Juízes 11, 1 a 11. Diz assim: Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. E então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Há sentimentos inibidores que nos fazem gaguejar. Há sentimentos mais profundos, mais fortes, que podem nos prejudicar emocional e espiritualmente. Um desses sentimentos é o sentimento de rejeição. Quantas pessoas inutilizadas porque foram rejeitadas? Rejeição é quando você sente que não é amado, quando você sente que não é querido. Por mais que você se esforce, parece que as pessoas não gostam de você, parece que as pessoas não se interessam por você e você acaba se sentindo como indesejado. Este é um sentimento pelo qual todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Alguns mais, outros menos, mas todos nós experimentamos o sentimento de rejeição. Mais do que uma experiência pessoal, essa é hoje uma experiência social. Ela permeia o nosso mundo. Permeia o nosso mundo porque os negros são rejeitados, as crianças são rejeitadas, os velhos são rejeitados, os pobres são rejeitados, os diferentes são rejeitados. Os fortes rejeitam os fracos. Esse é o mundo em que vivemos. Faço esta introdução para chegar ao ponto onde começa a nossa história, a história de Jefté. A história de Jefté é uma história de rejeição. Aliás, a Bíblia toda está cheia de homens e mulheres rejeitados. Agar foi rejeitada, José foi rejeitado, Jesus foi rejeitado e Jefté foi rejeitado. Ele foi expulso da sua própria casa, ele foi expulso do lugar onde havia sido criado. Sofreu esse vexame com o consentimento do pai, da madrasta e dos irmãos. Acabou sendo tratado como um intruso, desprezado, como se não fosse gente, como se não tivesse sentimentos, como se não tivesse emoções, como se fosse o usurpador do direito de viver. Experiência como essa não nos tornam apenas gagos existenciais, mas nos tornam aleijados espirituais. São experiências que abrem feridas profundas. São experiências que colocam a pessoa no estado de tristeza, de frustração, de desânimo e de revolta. E é interessante notar que a experiência do rejeitado de Jefté acontece no lar, acontece na família. O lar, a família é o ninho onde deveríamos encontrar amor, onde deveríamos encontrar proteção, carinho, compreensão, respeito. Mas é hoje o lugar e o espaço onde muitos encontram a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de carinho. Foi num ambiente extremamente difícil que Jefté cresceu, no meio de uma família que sempre o viu como diferente.
Afinal de contas, ele não era filho da dona da casa, ele era filho da outra. Os irmãos não o viam nem como meio-irmão, era um intruso com quem deveriam repartir a herança. O pai ausente não lhe dava apoio. Sentia-se humilhado, sentia-se ilhado no meio daquela família. E por quê? A palavra de Deus nos diz que Jefté era um homem valoroso e guerreiro. Alguém que começou a se destacar pela liderança que exercia. Era ousado, era intrépido. Ainda por cima, era filho de um homem influente, Gileade. Homem tão influente que a cidade tinha o seu próprio nome. Portanto, seu pai tinha poder, tinha riqueza, tinha influência, seu pai tinha dinheiro. Mas havia um porém na vida de Jefté. Em geral, tudo que é dito depois de um porém estraga o que foi dito antes. Por exemplo, a comida está muito gostosa, porém, eu gostaria muito de poder ajudá-lo, porém, você está muito bonita, porém, eu gosto muito de você, porém estraga tudo. Na casa de Jefté, eles não se esqueciam do porém. Estavam sempre lembrando a Jefté o porém da sua vida. E o porém da vida de Jefté é que ele era filho da outra, que ele era um filho ilegítimo, que ele era um filho bastardo. Jefté não tinha nenhuma culpa com relação ao seu porém, mas aquele porém o sufocava, não o deixava viver. Muitos, porém, estão por aí destruindo vidas, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Quantos, porém, estão por aí destruindo o presente e comprometendo o futuro. Jefté era uma pessoa que poderia viver revoltada, magoada, poderia não querer mais saber do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, de toda a família, pois para ele era um sinônimo de rejeição, sinônimo de desprezo e de dureza de coração. Jefté não sabia como lidar com a rejeição dos seus irmãos, e a única saída que encontrou foi a de fugir da presença deles. Quando nós somos rejeitados, o que mais queremos é fugir da presença daqueles que agem assim contra nós. Sentimos vergonha, não queremos contato com ninguém. Foi assim que Jefté se sentiu. Por isso ele resolveu ir para Tobi. Tobi era um lugar deserto, era um lugar árido, era um lugar seco, era um lugar solitário. Jefté procurou um lugar que representasse exatamente a maneira como ele estava se sentindo. Foi para o lugar onde não havia pessoas, foi para o lugar onde ninguém o conhecia, um lugar solitário para ficar a sós, para curtir a sua dor. Quantos que mesmo casados estão vivendo na sua? Quantos que mesmo casados estão vivendo numa espécie de Tobi, sozinhos e solitários? Quantos maridos, esposas, pais e filhos vivendo na sua Tobi existencial? Tobi, mais que um lugar geográfico, é um estado espiritual que habitamos, é um estado espiritual onde nos refugiamos. Tobi é a escolha que reflete o nosso estado interior. Tobi é a escolha que reflete o nosso estado de espírito. Para uma dona de casa, o estado de arrumação da sua cozinha mostra como ela está por dentro. O quarto de um jovem mostra como ele está por dentro. A mesa de trabalho mostra o estado de espírito daquele que nela trabalha. Jefté sofreu golpe após golpe, desilusão após desilusão, rejeição após rejeição. Ficou magoado, revoltado, ferido, inconformado. E por isso, ele escolheu um lugar para se refugiar. E esse lugar revelava o seu estado interior. A consequência de tudo isso foi que Jefté ficou sem referencial. A palavra de Deus nos diz que ele começou a andar na companhia de homens levianos, pessoas sem juízo. Entrou para o caminho do crime. Tornou-se um assaltante, roubava caravanas, assaltava aldeias, enveredou por um caminho perigoso, mergulhou num poço profundo. Em nossas cidades,
nas nossas ruas, nas nossas famílias, nós temos visto uma multidão de pessoas como Jefté. São pessoas que, tendo passado por experiências dolorosas, se transformam em pessoas amargas e vingativas. Quando não desandam para o crime, acabam por praticar contra si próprio todos os atos de autodestruição. Jefté começou a trilhar esse caminho de morte, mas de repente a vida desse rapaz passou por uma mudança radical. De bandoleiro, ele passou a herói, um herói nacional. De ovelha negra, ele foi escolhido por Deus. Será que a semelhança de Jefté pode hoje uma pessoa condenada a um destino infeliz mudar radicalmente o destino da sua vida? Na vida, não importa o tanto o que os outros fizeram a nós. O que importa é o que nós fizemos a nós mesmos. O que importa é o que fazemos com aquilo que os outros fazem a nós. A nossa reação, a nossa resposta. O que aconteceu de bom ou de mal é importante, porém o mais importante é o que vamos fazer com isso tudo. O nosso passado não pode ser mudado, mas o nosso presente e o nosso futuro podem ser transformados. Vamos ficar para sempre em Tobi ou vamos mudar o nosso Gileade? A Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aqui a palavra está falando de Jesus. Ele foi rejeitado, desprezado, mas transformou-se na pedra principal sobre a qual Deus edifica o reino. Assim aconteceu com Jefté. Ele fugiu para Tobi e lá tornou-se um assaltante, porém Deus fez com que toda aquela situação colaborasse para o seu bem. Deus trabalhou o seu caráter, fez dele um general, um libertador de Israel, fez jus ao seu nome. Deus abre, Deus liberta. E isso que significa o seu nome. E ele está lá, entre os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versos 32 e 34. Você está no meio de um deserto? Está vivendo um momento difícil da sua vida? Você está vivendo um momento de rejeição, de infelicidade? Creia, Deus pode mudar tudo isso. Deus pode promover uma profunda e grande transformação e dar-lhe uma grande vitória. Aquilo que o homem rejeita, Deus não rejeita. Aquilo que o homem despreza, Deus não despreza. Deus nunca nos deixa. Deus nunca nos abandona. E na expressão do salmista, no dia que meu pai e minha mãe me desampararem, me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Jefté, o rejeitado, se transformou em Jefté, o abençoado. Eu tenho certeza que o momento chave da transformação de Jefté foi o momento em que ele proferiu todos os seus sentimentos diante do Senhor. Ali, ele fez as pazes com Deus, com a família, com os irmãos e consigo mesmo. Ele descobriu que Deus não era o seu inimigo. E ele deve ter orado: Senhor, eu estou à tua disposição. O meu coração está aberto para ti. Faz o que quiseres com a minha vida. Esse é o momento pelo qual todos nós devemos passar se quisermos ser uma bênção e se quisermos que a nossa vida tenha um final feliz. Devemos nos colocar diante de Deus e colocar nossa vida, o nosso coração, diante do altar do Pai e pedir para que Ele realize em nós o seu querer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Ele transforme a nossa vida para que sejamos plenamente felizes e realizados. Só a Ele toda a glória.